Duplo Expresso. Lê inglês. Eu vou falar rapidinho, depois... Haddad. Lula é meu amigo! Mexeu com ele, mexeu comigo! Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Estamos nós de novo aqui, na vigília. Viemos fazer uma conversa com o presidente Lula. Amanhã tem a nossa convenção, é a data que nós vamos lançar o presidente Lula, candidato a presidente do PT. Candidato a presidente do Brasil. E viemos aqui... É Lula do PT! E viemos... Não tem plano B! Primeiro turno é Lula do PT! Lula livre! Então nós estamos passando aqui rapidinho, vamos voltar hoje para São Paulo ainda, que a gente tem reuniões lá, para dizer que é Lula, não tem plano B, é Lula, nós vamos levar até as últimas consequências. Temos certeza que a nossa militância, a mobilização social vai estar dia 15 em Brasília para a gente registrar Lula nos braços do povo. Está aqui comigo o Haddad, que vai falar com vocês, o Emílio, está também o nosso querido Greenhalgh. Viemos aqui para conversar com ele e dizer, presidente, amanhã faremos o seu lançamento numa grande festa lá em São Paulo. E dia 15 registraremos sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. Ele pediu para agradecer vocês, nós estávamos lá dentro, ouvimos os gritos de vocês aqui. Ele diz sempre, agora as meninas, a moçada ali está mais perto de mim, me dá muita vibração positiva. Então eu queria dizer isso para vocês, gente. Muito obrigada pelo que vocês têm significado na resistência e no apoio ao presidente Lula. Viva Lula, Lula livre! Pernambuco é da militância de Pernambuco. Ontem eu já falei com a militância. O PT de Pernambuco não vai votar em golpista. A gente apoia Marília Reis, governadora de Pernambuco. Aí a resistência, a candidatura da Marília Reis, existe uma movimentação da militância. Boa noite, pessoal. Boa noite, Haddad. Queria cumprimentar vocês, agradecer sempre o carinho, né, com que tem tratado o presidente Lula e a todos nós quando estamos aqui em Curitiba. Bom, vocês sabem que essa eleição, do ponto de vista político, ela, de certa maneira, ela está decidida já. O Lula ganha no primeiro turno. O problema dessa eleição não é político, porque o povo já sabe o que quer. Em todas as pesquisas de opinião, quando o Lula não ganha no primeiro turno, ganha em qualquer cenário de segundo turno. Então qual é o problema? Não é político. O problema é jurídico. E por isso que nós toda hora estamos vindo aqui. Emílio é advogado, eu sou advogado, Gleisi é advogada, Greenhalgh é advogado.
Doutor Pereira, que está aqui conosco, é especialista em direito eleitoral. Todo mundo sabendo que o lado de lá está querendo impedir o registro da candidatura Lula. E o lado de cá está se valendo da lei e da jurisprudência, ou seja, do entendimento dos tribunais até aqui, para garantir a candidatura do Lula. Ninguém está querendo mudar a lei, não. Nós estamos querendo usar a lei que existe e o entendimento sobre ela. Tratando especialmente da promiscuidade, aquela promiscuidade brasiliense do poder, que é normal numa democracia representativa. Você tem uma capital em que você tem a elite, a representação do poder que está exercendo naquele momento, né, o governo de turno, o oficialismo e a oposição. Essas pessoas ocupando o mesmo espaço físico, sendo todas elas parte de uma elite social urbana, elas se frequentam, elas vão aos mesmos restaurantes, as mulheres são amigas, eles fazem exercício na mesma academia de ginástica, os filhos vão para as mesmas escolas, vão para o mesmo clube no fim de semana, um convida no churrasco no outro, vão ao cinema junto. Então, essa promiscuidade, ela é normal numa democracia representativa em estágio normal. O que choca as bases é isso ser mantido, essa praxis assim, do pessoal bater boca no parlamento e depois sair para o barzinho. Choca no momento em que foi rompida a normalidade democrática. Então, isso choca, porque a representação, por exemplo, sempre foi a minha impressão. O PT, especialmente o parlamentar, se comportou depois do golpe da Dilma Rousseff como se tivesse perdido uma eleição. Eu vi, assim, logo depois da votação, a senadora Gleisi Hoffmann, eu vi a entrevista que ela deu na TV Senado, logo depois que ela saiu ali da votação, ela falou, então agora, né, nós passamos para a oposição, né, e fomos derrotados, então passamos para a oposição, e eles agora, esse governo, vamos ver como é que é. Então, assim, foi exatamente como se tivesse perdido uma eleição. A gente era governo, foi tirado, não eleitoralmente, mas na mente deles, sim, falou, então agora a gente é a oposição, e seguiu se comportando como se fosse uma oposição parlamentar. A todo momento, ele falava golpe, mas não agia como se tivesse sido golpe. Então continuou toda essa promiscuidade brasileira. Eu entendo que essas pessoas fazem isso, eu entendo, eu não estou falando aqui com nenhum demérito, que a política tem uma dose de teatralidade. Então, assim, aquela virulência que as pessoas fazem ali da tribuna, quando na verdade falam, você é um golpista, você é canalha, canalha, canalha. E aí depois vai ali no cafezinho do Senado e tal, não sei o quê. Eu entendo que tem isso e faz parte, Wellington, faz parte, porque ele está ali representando o anseio da base, que quer falar canalha, canalha, canalha. O problema é quando essa promiscuidade brasiliense submete o político, submete a grande disputa política. Então, a partir do momento que, por causa dessa promiscuidade brasiliense, esses representantes deixam de exercer o mandato no sentido de dar consecução às aspirações das bases, aí é um problema. E aí, no final, ontem a gente falou que isso extrapola até a representação política. Quando a gente colocou aqui questões dessa promiscuidade, com o advogado que vai defender o presidente Lula no TSE, indo anteontem lançar um livro seu em coautoria com o Fux, que está em todo momento expressando como vai ser o golpe no TSE. E aí tem a foto dos dois, um do lado do outro.
Ele até já esteve aqui, Wellington, um cara ótimo. Mas um do lado do outro, segurando o livro, sorrindo. Então, assim, isso é característico de um golpe? Isso é o comportamento de quem está vivendo um golpe? E em lançamento de livro com o golpista, o representante do golpeado e o golpista num lançamento de livro sorrindo? Isso é comportamento de quem está num golpe? Da mesma forma, Eugênio Aragão é o outro advogado que vai atuar no Tribunal Superior Eleitoral junto com esse. É crível que seja um golpe quando esse advogado, que foi ministro do governo, da Justiça do governo golpeado, se torna conselheiro da República do presidente golpista? Por votação do PT na Câmara? Essa promiscuidade brasiliense, que eu entendo, Wellington, não estou sendo moralista, eu entendo. O problema é um momento histórico que não comporta isso. Não comporta. Então, essa promiscuidade aí é problemática. É problemática, é por isso que a gente está aqui e é por isso que tem essa frustração nas bases. Porque essa representação continua se comportando como se estivesse em condições normais de temperatura e pressão lá da fixa, CNTP. Eles continuam se comportando como se tudo estivesse, como se nós estivéssemos nos anos 2000, nos anos 90. Não estamos mais. A luta desse ano de 2018 é definidora da nacionalidade. Ou a gente derrota o golpe nesse ano para preservar um espaço de construção de um projeto de desenvolvimento autônomo nacional, ou acabou. Ou o Brasil, se deixarem aquela história que o Zé Dirceu falou de deixar 6 anos e voltar depois, acabou. Daqui a 6 anos não sobrou nada, não tem Embraer, não tem pré-sal, não tem aquífero Guarani, não tem petróleo, não tem nióbio, não tem nada mais, já destruíram os direitos sociais, já desindustrializaram totalmente o país já virou um fazendão de soja, a economia já foi reprimarizada, não vai ter mais espaço para chegar um Lula. Aí você vai vivendo. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. Falei, mas nós também pensamos. Nós também queríamos que tivesse sido só uma semana. Mas seja o tempo que for, estamos juntos. Dividir isso com vocês. E vocês podem decidir, sabendo das consequências que nós temos. A coisa mais dolorida que nós estamos passando nesse momento é essa fase da prisão. Mas quando o Lula tomou a decisão, ele tomou a decisão baseada em uma situação. A resistência nós podemos fazer, só que a leitura da resistência que nós fazemos aqui não é a nossa resistência, é a resistência dele. O Ministério Público pediu ontem a prisão preventiva do Lula porque ele estava dentro do sindicato e não se apresentou até às 17 horas. Nós dissemos que aquilo não era certo para o juiz Sérgio Moro, que ele não podia dar a preventiva. E eu vou explicar a diferença da preventiva e da prisão atual. Por que ele não podia dar a preventiva? Porque o Lula não estava em lugar incerto e não sabido. Ele estava no sindicato, em lugar público e conhecido mundialmente, inclusive. E nós conseguimos segurar. Mas o juiz Sérgio Moro mandou avisar que se não tivesse um processo para que ele cumprisse a pena,
ele ia decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva ele ia decretar pelos 2 outros processos do presidente que estão tramitando agora na vara que ele dirige. O que significa a prisão preventiva? Que nós não podemos ter o habeas corpus do presidente Lula. Juridicamente, nós praticamente ficamos impedidos de tentar. O que nós, não é isso, o que nós temos é uma chance de tentar o habeas corpus desta prisão por esse primeiro processo. Foi pensando nisso ao julgamento, a essa situação, se vocês acham que ele devia se entregar ou não. E por isso que determinaram a prisão. E o nosso objetivo é preservá-lo para a vitória final da campanha. Então, nesse momento, do ponto de vista de estratégia judicial, como nós temos vários habeas corpus a serem julgados na semana que vem, para nós preservar o Lula do ponto de vista da sua integridade e da possibilidade de disputar, é melhor que ele se entregue agora e saia numa semana do que correr o risco, que já era uma ameaça que a Globo vinha propondo e o Moro estava com a caneta na mão, e decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva, para os nossos militantes entenderem, é uma prisão que o juiz decreta e por 80 dias não há condições de habeas corpus. Então nós corríamos o risco de o Moro decretar uma prisão preventiva e eles inutilizarem o Lula por 80 dias. Porque nós temos um recurso ainda que vamos entrar segunda-feira com o embargo dos embargos. Então, gente, ó, tranquilidade. Engraçado, eu estou muito mais tranquilo hoje do que em 1980. Estou muito mais tranquilo. Outra vez o Beto passar aqui hoje, quem sabe, quando o Beto chegar em Petrópolis, já vou estar salvo aqui, porque eu acho que deve acontecer alguma coisa juridicamente. Para que essa alucinação, essa doença, sabe, que é uma mente doentia do Moro. Eu fui prestar depoimento, Beto, é uma mente doentia. É uma obsessão em que a mentira não tem limite. Então, só para dizer, bom, olha, estou muito bem, companheiros e companheiras, sabe, tô leve, com a consciência tranquila, de que pode demorar um pouco, mas nós vamos vencer essa batalha. Portanto, bom encontro para vocês. Bom final de semana e, se Deus quiser, quem sabe a semana que vem estaremos juntos. E aí você vai vivendo. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. Essa máquina ali do PT jurídico, a mesma que levou o Lula à cadeia e falou, olha, você tem que ir preso, senão você vai ficar preso. Lá em São Bernardo. Inclusive, eu queria falar, Wellington, sobre isso. A Monja Cohen, ela que foi lá essa semana visitar o Lula, ela confirmou o que a gente disse aqui, que o Lula falou para ela que a expectativa dele é que ele ia ficar uma semana só preso.
Que foi o que a gente disse aqui, o Cardoso chegou lá e falou isso. Não, porque tem aí o julgamento na quarta, no STF, aí a gente quebra lá. E a gente sabia que não era, a gente falando aqui que era mentira. Então, esse PT jurídico, que foi o que levou, que prendeu o Lula, primeiro fez as leis, né? Fez a ENCLA aí, que estava falando do Samuel, lá uma obra coletiva lá do Mensagem ao Partido, começando com Tarso Genro, depois o José Eduardo Cardoso fazendo, e esse pessoal que fez a Arapuca, depois levou o Lula à cadeia, falando, ó, você tem que ir preso, senão você vai ficar preso, lá com aquela mentira lá de 81 dias. Tá mais de 100, né? Era 81 dias, o perigo, já está sendo quase mais de 110 dias preso. Duplo Expresso.